Olá pessoal, tudo bem? Bom feriado para você nessa quinta-feira, hoje dia 4 de junho de 2026. E eu quero trazer aqui três assuntos rapidinho. Primeiro vou falar do Barro em relação àquela denúncia que a gente fez lá no que diz respeito à saúde. O episódio de ontem no palanque do governador Eumano lá no Iguatu. E também vamos falar sobre polêmica em Juazeiro do Norte, tudo nos bastidores da política. Muita especulação. Por que é que Gleidson não esteve lá junto com a comitiva na festa de Barbalha no último final de semana? Muita gente até já me ligou hoje, né, perguntando o que é que houve. O Gleidson rompeu com o Ciro, vai apoiar o Eumano, tá um monte de coisa aí circulando nas redes sociais. Vamos lá. Primeiro, deixa eu tratar sobre a cidade do Barro. Nós falamos sobre atraso de salário dos médicos e falamos sobre atraso no pagamento do aluguel de equipamentos para o hospital lá da cidade do Barro, administrada pelo prefeito Dr. George, que é do MDB. O pessoal da empresa que alugou os equipamentos para o hospital está sem receber desde dezembro. Ontem, a secretária de saúde, a dona Wanda, ligou para mim, muito educada, fazendo alguns esclarecimentos em relação às nossas denúncias, disse que esta semana eles já pagaram o salário dos médicos de abril, né? Então pagaram pelo menos o mês de abril, está pago, e que em relação ao pagamento do aluguel dos equipamentos do hospital, o compromisso, o acordo com a empresa foi para pagar com alguma emenda federal, alguma emenda parlamentar federal quando entrasse para pagar o aluguel. Foi isso que me disse a Wanda, secretária de saúde do Barro, e eu estou aqui por uma questão de justiça fazendo o esclarecimento. Voltei a falar com o pessoal da empresa. O pessoal disse, negativo, não existe nada disso. Como é que eu vou alugar equipamento para pagar com emenda federal, quando entrar uma verba federal, porque o município não tinha condições de pagar? Absolutamente, não tem nada disso. Então, dona Wanda, a sua versão está sendo dita. A senhora disse que o aluguel era para ser efetuado o pagamento quando entrasse dinheiro de uma emenda parlamentar. E aí o pessoal da empresa discorda disso, desmente isso, diz que não tem nada a ver, o município realmente está devendo desde dezembro e o acordo é o município pagar. O que a empresa ainda fez quando colocou o equipamento em dezembro foi dar um prazo até fevereiro para o município pagar. Começar a pagar em fevereiro, né? Dar aquela margem ali para respirar melhor. Mas isso não aconteceu, já estamos em junho e o município do Barro está devendo o aluguel dos equipamentos que são alugados lá pelo Hospital Municipal do Barro. Vamos lá, município de Iguatu. Ontem à noite, o governador do estado, Eumano, estava no Iguatu, num evento lá. Presidente da Assembleia também estava lá presente nesse evento. O que é que foi que aconteceu lá? Briga entre os aliados que em Iguatu são de grupos divergentes. De um lado o Agenor, do outro lado o Marcos Sobreira. No discurso do Agenor, primeiro um assessor do governador pediu para o Agenor ou acelerar, ou resumir, ou parar de falar, e o Agenor disse, quer que eu pare? Eu paro, né? E gente da multidão dizia, para, né? E aí ele falou, fez algumas colocações lá, e o Marcos Sobreira, que estava pertinho, discordando. Aliás, a mãe do Marcos Sobreira, dona Miriam Sobreira, dizia que o Agenor era mentiroso, estava mentindo. O Marcos Sobreira disse, pare de mentir, né? Quando ele encerrou, e quase que teve um entreveiro ali, ou seja, uma cena feia, ridícula, colocou o governador em constrangimento, né? Mostra uma desunião. E isso com menos de 8 dias do evento do Ciro, que foi no sábado lá de manhã, uma grande festa, né? Muitas adesões, apoio maciço, né? À pré-candidatura do Ciro, uma grande festa realmente muito positiva no Iguatu. E aí, quando chega o governador com o seu palanque brigando lá, fazendo confusão na hora do evento, mostrando desunião, mostrando desentendimento, colocando o governador numa situação de constrangimento. O presidente da Assembleia precisou intervir. Foi feio, hein, o que aconteceu ontem lá na cidade de Iguatu. E aí, falando ainda dos bastidores da política, o grupo do Ciro Gomes cada vez mais definido, direcionado, já tem um coordenador geral, que é o seu irmão, Lúcio Gomes, né, o coordenador geral da campanha, o coordenador político é Roberto Cláudio, a comunicação é com Denísio Pinheiro, é o que tem
tem sido posto aí, o pessoal já se organizando bem, né, para fazer uma pré-campanha bem organizada e chegar com tudo na campanha. Vamos entrar em Juazeiro, vamos falar da situação Gledson Bezerra, que é a maior liderança política do interior, do Cariri, certamente apoiando Ciro Gomes. O que foi que aconteceu? Bom, depois do evento de domingo, da abertura da festa de Barbalha, a comitiva do Ciro estava lá, mas foi notada, e não poderia ser diferente, a ausência do Gledson Bezerra e do seu grupo. E aí começaram as especulações. O que foi que houve? Por que é que Gledson não foi? Gledson só foi no período da tarde, quando não tinha mais o pessoal lá dos grupos políticos. Será que o Gledson está rompendo com o Ciro, com o Tasso? Será que o Gledson vai apoiar o Eumano? Olha, eu não conversei com o Gledson nesses últimos 8 dias, mas eu posso garantir que eu tenho fontes aqui. Já conversei com pessoas ligadas ao governo, com pessoas ligadas aqui a outros grupos. Não tem nada disso, de rompimento com o Ciro. O compromisso do Gledson está mantido, né, com o grupo do Ciro, do Tasso. Tem nada de rompimento. Ninguém sabe exatamente o que foi que aconteceu, porque aqui ele não foi, até porque o Gledson não se manifestou. Se eu tivesse pelo menos conversado com ele, eu poderia ter trazido aqui alguma fonte, alguma informação para colocar aqui para vocês, mas também não tive ainda esse contato com o Gledson. Está todo mundo na correria. E aí a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Pode ter sido pela presença do Felipe Vasquez, né? Aí o Felipe Vasquez, né, que o Gledson rompeu, a Sandrinha não vai dobrar mais com o Felipe Vasquez, todo mundo já sabe. O Felipe Vasquez está lá no campo da oposição. E o problema, gente, é que política é assim mesmo, né? Mas está lá, ao lado do Felipe Vasquez, tem o Lucão, que bate na gestão do Gledson, né? Já tem um outro federal, a esposa do Júnior Mano, que tem o apoio também de alguns vereadores que apoiam o Felipe, e tá toda essa confusão. Teria sido pela presença do Felipe Vasquez, que aliás aniversariou no último final de semana, na sua casa recebeu várias lideranças políticas do estado do Ceará, o grupo do Ciro estava todo lá em peso, o Gledson não estava lá. Então há um distanciamento, há um rompimento entre Gledson e Felipe Vasquez, isso é notório e vai reverberar certamente na campanha também, cada um vai seguir o seu caminho. Mas aqui, no momento, a notícia de momento é que não tem nada de rompimento do Gledson com Ciro. Ora, o Gledson, ele tem mantido, né, a sua conduta, a sua postura, a sua linha política. Ele tem uma estreita ligação de confiança com Ciro, com Tasso, com o grupo do PSDB. A Sandrinha é do Cidadania, que tem a federação com o PSDB, quer dizer, está no mesmo grupo. Enfim, o Gledson está no Podemos, mas ninguém sabe até quando o Gledson também fica no Podemos. Então, a princípio, nada disso. O que eu escutei é que brevemente vai ter um grande evento do Ciro no Juazeiro do Norte. Que o Ciro veio para Barbalha, teve o evento no Crato, falta o evento do Juazeiro do Norte. Isso vai acontecer brevemente. Então, para acabar as especulações, nada de rompimento, nada nesse sentido. Teve gente até dizendo, será que o Gledson vai apoiar o Davi para estadual? Não, o Gledson não se manifestou. O Gledson não tem ainda o seu candidato a estadual, né? Certamente ele vai escolher o seu candidato para dobrar com a Sandrinha aqui em Juazeiro do Norte. Mas é isso. A preço de hoje, é isso aí para deixar você bem informado com essas últimas informações aí, as últimas notícias, né? Amanhã a gente se encontra, né, por aqui para trazer mais notícias para você. Grande abraço, bom feriado a todos.